Estamos então com o segundo bloco do Fluminense em Debate. Lembrando que essa é uma iniciativa do site Fluminense, etc., com o apoio da UniTV, da Universidade Federal Fluminense. Lembrando ainda que na pauta de hoje nós temos um assunto bem interessante, que é o fato de os 4 times cariocas estarem entre os 8 primeiros colocados. Vamos abordar esse assunto, vamos saber se isso é uma tendência, se é uma coisa casual, enfim. Vamos falar também, na semana passada, Muricy Ramalho, após ser campeão, Marcelo já regalou o olho, após ser campeão da Libertadores pelo Santos, deu algumas declarações sobre o Fluminense, nós vamos falar sobre isso também. Mas eu vou voltar primeiro para os 2 jogos do Edu, porque senão o programa acaba e ele não conclui o raciocínio. Obrigado pela consideração, Savioli. São 2 jogos, agora eu vou ampliar para 3, porque eu lembrei de mais um. Posso só fazer uma parte, já que você falou em consideração, também quero fazer. Faça. Fazer o agradecimento por ter sido o título da sua coluna hoje. Foi um prazer, eu esculacho os amigos. Se eu não gostar de você não vai aparecer nunca na minha coluna, seja para ser elogiado, seja para apanhar em público. Fiquei lisonjeado, muito lisonjeado. Foi um prazer. Mas 3 jogos que eu acho que mudaram da água para o vinho por fatores sobrenaturais, difíceis de explicar, e que por isso que eu não consigo enxergar o futebol com essa lógica toda. Eu fico até admirado e impressionado de como vocês conhecem com profundidade. Um jogo, Fluminense 6-2 em cima do Cruzeiro no Mineirão. Foi um dos piores inícios de jogo, meia hora talvez, do Fluminense. O Fluminense estava horroroso, eu falei, a gente está ferrado. E de repente o Fluminense faz 6 gols, estraçalha o Cruzeiro no Mineirão, sem uma explicação plausível ou lógica. Jogo número 2, Fluminense e Grêmio 4-4. Aquele que os gremistas se vangloriam até hoje, conseguiram empatar com o Fluminense e tal, a 4-4, porque eles fizeram os 2 gols no finalzinho, já nos acréscimos. O Fluminense estava perdendo de 2-0, fazendo uma das suas piores partidas também. Eu falei, isso vai virar goleada, e de repente sai 4 gols do nada, a gente virou para 4-2. Foi tão imerecido o nosso 4-2 que acabamos permitindo, o Grêmio veio com uma raça absurda, que seria realmente injusto a gente ganhar aquele jogo, e eles conseguiram fazer 2 gols depois dos 45, foi irritante, mas acabou sendo justo. E finalmente o jogo que todo mundo vai lembrar e está mais próximo aqui, a nossa eliminação da última Copa contra a Holanda. O Brasil, se não me engano, tinha sua melhor atuação, não vinha bem na Copa, vinha ganhando, avançando e não vinha bem. E baixou um raio cósmico lá de sobrenatural de Almeida, Gravatinha, etc. Depois daquele gol da falha lá, que os 2 rubro-negros bateram e a bola entrou, o time congelou, perdeu toda a fibra, e o Galvão Bueno, que eu estava assistindo na Globo, a voz do Galvão Bueno acabou depois daquele gol. Foi um troço que atingiu todo mundo, foi gozadíssimo, não sei se alguém reparou isso. O Galvão vinha narrando normalmente, a voz dele ficou um fio depois daquilo. Então, eu acho que os fatores sobrenaturais comandam muito mais o futebol do que a lógica. Me perdoem aqui que eu tenho muito respeito por toda essa análise que vocês fazem. Eu acho até que o sentimento naquele jogo, ele veio antes da derrota. Antes de vir a derrota, veio o sentimento da derrota. Né? Agora, falando dessa questão dos números, nós estávamos, até só para pontuar, nós estávamos até conversando aqui em off, né, que a questão do esquema, ele é mais um orientador do posicionamento do jogador em campo. Né? Ou seja, vamos jogar 2 linhas de 4, enfim, uma linha de 1, enfim, isso é mais para orientar o jogador dentro de campo. Não quer dizer que o jogador vai ficar fixo ali, naquela linha, aquela coisa imóvel, senão até o time não flui, não acontece. Marcelo, Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Botafogo em 4º, Vasco em 5º, Flamengo em 7º, Fluminense em 8º. Qual o futuro de cada um no Campeonato Brasileiro? Bom, futuro de cada um, eu acho que todos os times não brigam, nenhum deles briga por rebaixamento, não. Todos os times vão brigar na parte de cima da tabela, e isso mostra também um pouco da recuperação do futebol carioca nos últimos anos. Nós tivemos o Vasco campeão da Copa do Brasil nesse ano, tivemos o Fluminense campeão brasileiro no ano passado, no ano anterior o Flamengo. O Botafogo sempre fica um pouco à margem disso, mas até o Botafogo está tendo uma recuperação. Trouxe agora o Renato, volante ex-Santos e que estava no Sevilha, estava um bom tempo lá fora. Também está contando com o retorno do Michael Suel. É um time também que tem muito a crescer. Eu acho que os times cariocas estão numa tendência de crescimento e de ascendência, e eu acho que... Briga pelo título ou só por Libertadores, ou fica no meio da tabela? Fluminense briga pelo título. Botafogo.
Botafogo pode brigar até por Libertadores, eu já falei que não brigaria não, mas pode até brigar por Libertadores. Mas eu acho mais provável, um cenário mais real para o Botafogo, é ele brigar pela Sul-Americana. Ele está na Sul-Americana. Acho que com o Diego briga pela Sul-Americana. Mas o Diego, pela Libertadores. Diego é especulação. Não sei. Diego é especulação. Eu não vou analisar. Com o Diego, o time briga. Mas eu também posso falar que o Fluminense com o Martinucci, ou então o Fluminense com... O Fluminense não precisa de mais ninguém. Até uma coisa que eu acho engraçada é essa questão dos zagueiros. Como se reclama de zagueiro? O Fluminense tem os 2 zagueiros que formaram a zaga menos vazada do campeonato de 2010. Tem o Digão, que é uma promessa. Continua sendo uma eterna promessa, mas né? Tem o Digão. Tem agora o Caveirão. Fala nisso, fala um pouquinho do Caveirão. O que você achou do Caveirão ontem? O Márcio Rosário ele teve lances patéticos no jogo contra o Bahia e ontem foi bem. Ontem ele no desarme ele se apresentou bem, tava seguro em campo. E fez um primeiro tempo perfeito. Perfeito. Ele no jogo aéreo também ele foi muito importante. O Rosário é aquilo, conta com a desconfiança geral da torcida, mas é um cara que eu acredito que pode até, quem sabe, sendo humilde, sabendo das suas limitações, tendo consciência de todos os problemas que ele já teve na sua carreira, nunca conseguiu se firmar, eu acho que pode ser útil, sim, pode ajudar. E quanto a zaga do Fluminense, eu concordo com você, eu não acho a zaga do Fluminense tão ruim, não. É que acontece que como acontece com toda... Ainda tem o Edinho. Ainda tem o Edinho que pode jogar na defesa também. Como acontece com toda a zaga de qualquer time, uma zaga protegida, ela tende a ir melhor do que uma zaga desprotegida. Nos 2 jogos anteriores, a zaga do Fluminense não foi tão bem porque ela estava desprotegida. No último jogo, não. No último jogo, ela estava protegida e, com isso, teve maior segurança. E eu acho o Leandro Eusébio um ótimo zagueiro. Eu acho que o Leandro Eusébio, voltando nesse time na zaga, ele compõe bem com o Gum. O Gum, embora no combate não seja tão bom, ele é bom no jogo aéreo. Já o Eusébio, ele é bom nas 2 partes. E ele também tem um pouco de tranquilidade. Não é o Thiago Silva, mas Thiago Silva só existe um. Agora, eu vou pedir para você responder objetivamente a pergunta que eu te fiz sobre os times do Rio. Você falou que o Botafogo, no máximo, muito mal, pode ainda pensar numa Libertadores. Vasco, Flamengo? O Vasco briga pela Libertadores, mas vai depender de... A Libertadores ele já está, né? Ele já está, mas eu digo que ele não briga pelo título. Ele vai brigar pelas posições... G4. Pelo G4. Mas briga pelo G4 dependendo de como ele for ao longo do campeonato. E o Flamengo se livra do rebaixamento esse ano? Flamengo se livra do rebaixamento. Flamengo tem chance de chegar na Libertadores também, mas eu também acho a Sul-Americana uma condição mais palpável para o Flamengo. Edu, você falou que o Fluminense briga pelo título, óbvio, porque para o Marcelo também o Fluminense briga pelo título. Você já tinha falado que o Botafogo briga por Libertadores. Eu também acho que o time do Botafogo está encorpando. O lugar que ele tem que ele ocupa na tabela hoje não é por acaso. Mas eu queria que você falasse também do Vasco e do Flamengo. Muito obrigado por lembrar minhas previsões lá no começo, que a gente não pode ficar mudando ao sabor de cada rodada, né? O exemplo aí do São Paulo, era todo mundo já o grande favorito, 100%, tomou um 5-0 aí desmoralizante e que tem impacto até sobre os próximos jogos. Então eu acho o Botafogo foi um chute, uma aposta minha aí para pagar 1-100, que foi o Botafogo na Libertadores. Ninguém acreditava no Botafogo, eu fui no feeling e achei ele tá no melhor do Rio no momento. Eu acho que ele tem chance, até pela pressão do time, que ele ficou para trás, né? Doeu muito nos botafoguenses o título do Vasco. Você sabe que caiu feito uma bomba em General Severiano o título do Vasco. Ele virou o patinho feio do Rio de Janeiro agora. Então acho que eles vão ter essa gana de brigar lá por cima, de apresentar alguma coisa para a torcida. O Vasco vai jogar mais relaxado, porque eu acho que o Vasco não sonha com o título, não briga pelo título, então vai ter o relaxamento de que vai fazer até um bom brasileiro por não ter essa obrigação, mas não vai brigar por título, e na Libertadores já está. E o Flamengo, eu não acredito no Flamengo. Não acredito. Eu acho que rebaixamento é difícil, mas não vai brigar por nada. Dificilmente chega nas Libertadores, vai ficar, se bobear, da média para baixo. Eu acho que o Vasco é meio de tabela. O Flamengo, talvez... Acho que nem se reforçando, acho que precisa se reforçar muito. Pode começar a pensar no campeonato do ano que vem. Eu acho que também ninguém vai brigar por rebaixamento, não. E o Fluminense, vou te falar, o Deco voltando, se o Deco jogar 50% das partidas do Fluminense, que eu já acho bastante, não acho muito, acho bastante, né? Eu acho que o Fluminense é o grande candidato ao título.
É o grande favorito ao título. Se o Deco não conseguir jogar os 50%, o Fluminense está bem na briga. Libertadores eu acho que são favas contadas praticamente. Depois vão me atirar pedra, mas eu vou bancar. Eu acho que menos que Libertadores, para mim, é decepção total. Eu acho que é briga pelo título, Fluminense e Santos, lá na reta final. E fiz o dever de casa, assisti, além do jogo do Fluminense, o compacto dos 3 jogos, aí, Flamengo, Vasco e Botafogo. E o Botafogo jogou bem, foi um jogaço, chance dos dois lados. O Grêmio também podia ter feito mais gols, Botafogo também. O goleiro reserva do Botafogo, Renan, agarrou muito para não levar mais do que um. O Vasco levou um sufoco monumental do Atlético Goianiense. Tá? 1-0 ficou maravilhoso para o Vasco, fez um golzinho aos 2 minutos do primeiro tempo. E depois foi um sufoco, até teve mais chance, mas foi injusto o resultado. E o Flamengo foi um jogo curioso, porque o Flamengo estavam fazendo um jogo péssimo, Flamengo e Atlético Mineiro, até os 15 ou 17 do segundo tempo, quando pouquíssimas chances, a seleção dos melhores momentos, fraquíssima. Aí o Atlético fez o gol e se encolheu demais para garantir, estava de ótimo tamanho para eles. E o Ronaldinho Gaúcho, com aquele gol, ele despertou de uma forma, despertou o time inteiro, o time do Atlético Mineiro tremeu, e aí foi aquele negócio quando cai o castelo de carta, aí estava um jogo horrível para o Flamengo, perdendo de 1-0 no meio do segundo tempo, e aí entraram 4 gols, o foi Ronaldinho meio vitória Gaúcho... casual, não foi? Casual entre aspas, porque o gol do Ronaldinho Gaúcho foi um golaço, deu uma moral para ele mesmo, para o time todo. Eu imagino que eu não consegui ouvir no compacto como é que estava a torcida, mas eu imagino que a torcida do Flamengo já devesse estar começando a vaiar e deixar o time nervoso, porque já estava insatisfeita, perdendo em casa de 1-0 no meio do segundo tempo. Imagino que tivesse um clima azedo lá no Engenhão. E o gol mudou tudo, foi um gol que mudou tudo, e aí realmente o Flamengo criou outras chances além dos 4 que fez. Claro que o Atlético se perdeu inteiramente, foi aquele casual de abriu a porteira, passa um boi, passa uma boiada. Meu caro Marcelo Vieira, São Paulo, a carruagem virou abóbora, o príncipe virou sapo, ou o Corinthians pode pensar em algo muito grandioso nesse ano de 2011? Eu falei no programa passado que o Corinthians brigava pelo título, e o Corinthians, ainda mais com o Alex, que tem para poder entrar nesse meio de campo, é sim um time que briga pelo título, não à toa ganhou do São Paulo com tamanha propriedade. Mas mesmo assim eu acho que o São Paulo está na briga. O São Paulo tem um time virtuoso, com jogadas de velocidade pelos lados. Eu repito isso todo o programa, quando a gente vai tocar no Fernandes do São Paulo. Mas o São Paulo é um dos meus favoritos desde o início. Eu não tiro o São Paulo dessa briga, não. Eu acho que o São Paulo vem aí, vem forte para brigar, tem estrutura e tá legal na briga, sim. São Paulo. Eu acho que quem está colocando São Paulo, inclusive também o Corinthians, na briga pelo título, são Fluminense, Cruzeiro, Internacional nem tanto, e o Santos. Eu acho que o Fluminense está colocando esses times na briga, né, pelo atraso, em contratar comissão técnica, ou seja, o trabalho do Abel já começou a aparecer, e eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai começar a atropelar todo mundo. Não, eu acho que o Fluminense tem toda a condição, principalmente com o Abel, porque no dia a dia lá nas Laranjeiras você sente o Abelão com muita vontade de trabalhar, sabe? O Abelão chegou e, por mais que o Fluminense tenha perdido os 2 primeiros jogos, poucas vezes eu vi um treinador com tanta vontade, com tanta... querendo realmente ver esse time funcionar, e já fechou o grupo está legal, está animado, está confiante com o Abel. O Fluminense vem sim para brigar pelo título e vai crescer muito no comando do Abel. Mas eu discordo, eu acho que o Corinthians e o São Paulo eles estão na briga independentemente do que esses outros times façam. O Corinthians até por uma questão de continuidade do último Campeonato Brasileiro, que o Corinthians já se apresentou bem, brigou até o final com o Fluminense, e o São Paulo porque tem uma fornada time, legal. Né? É outra formação. Não é mais aquele time do ano passado. Não muita é, gente. Mas eu acho que o time desse ano é mais forte do que o time do ano passado, o time desse ano do Corinthians. Inclusive em termos de quilos também diminuiu bastante. Diminuiu, isso é bom. O Ronaldo já tinha passado. Perdeu peso. Você trocar o Ronaldo pelo Liedson é bom. Você ter o William, que é uma grata surpresa pelo lado direito do campo ali correndo. Essa é uma boa surpresa. Essa é uma boa surpresa. Você ter o Danilo no meio de campo voltando a lembrar aquele Danilo que horas dispersos, horas genial do São Paulo, também é muito bom. Então o Corinthians ele é um time
que eu acho que está num patamar também acima, junto dos outros, igualmente São Paulo. Se der tempo, nós vamos voltar nesse assunto, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre as declarações do Muricy Ramalho. Vem quebrar pau por aí, pode esperar.